Antes que eu me esqueça, meus queridos, a gente tem que acabar essa semana com o governo de Juscelino Kubitschek, para que semana que vem a gente tenha aquela aula bacanérrima sobre o governo do Jânio Quadros e o golpe militar contra o João Goulart, de preferência ao vivaço. Então, dito isso, voltemos aqui mais uma aula de história sobre República Populista, e hoje falando do Juscelino Kubitschek, que foi eleito após o suicídio do Vargas, eleito muito na esteira desse sentimento, dessa comoção com o suicídio do Vargas, tá? Ele é eleito presidente pelo PSD, o inferno. Ele é eleito presidente pelo PSD e o seu vice vai ser aquele mesmo João Goulart que tinha dobrado o salário mínimo como ministro do Trabalho de Vargas. Era a chapa Juscelino Kubitschek, JK, Jango, tá? Acabam sendo eleitos os dois juntos. Logo quando ele é eleito, há uma tentativa aí de derrubar, de um golpe militar que derrubasse o Juscelino Kubitschek para impedir um novo governo de esquerda. Já era o terceiro seguido, né? Ia para 15 anos de governo de esquerda. Então a galera tenta derrubar na base do golpe. E são impedidos aí pelo general Henrique Teixeira Lott, bravo patriota brasileiro, homem honradíssimo, do mais alto quilate de cidadão brasileiro, o cara com um sentimento patriótico absurdo. E como recompensa, inclusive, o Juscelino vai nomear ele como ministro da Defesa. Ele, então, dentro das forças militares, sabendo dos movimentos de alguns golpistas, ele se antecipa e desarticula os golpistas, inclusive prendendo alguns aí de seus camaradas de caserna. Grande Teixeira Lott, tá? O Juscelino, pessoal, é eleito com uma plataforma bem desenvolvimentista, tá? Ela tem uma parada chamada Plano de Metas, cujo lema é fazer 50 anos em 5, que é o período presidencial. Então, fazer 10 vezes mais do que parece possível. Isso faz com que o JK também vai ser conhecido como o presidente Bossa Nova, aquele cara todo desenrolado da curtição, fumando um cigarrinho e tal, tomando uma cervejinha, cara batuta, cara bacana, desenrolado e tal. Cheio de diamante, bonitão, aquela coisa meio... Faz com que o JK tenha uma pegada muito popular. Essa ideia de fazer 50 anos em 5 pegou como um lema na opinião pública, tá? E para compor esse cenário, o JK vai colocar em grande parte um plano de investimentos estatais, recuperando ali o legado do Teixeira Lott na alimentação, em transporte, em energia, em educação e em indústria. Mas aí a diferença do Vargas, que tinha uma pegada extremamente estatista, aqui o Juscelino Kubitschek vai ter uma linha de parcerias público-privadas nesse processo de industrialização, de construção de setores industriais no ramo da alimentação, transporte, energia, educação e indústrias, tá bom? Uma das pautas, por exemplo, que exemplifica, valeu pela redundância, Matheus, mas uma das pautas que exemplifica essa pegada de parcerias público-privadas do JK, do presidente Bossa Nova, é a construção de rodovias, para atrair grandes montadoras internacionais. Então, meio que como um acordão com a Chevrolet, com a Volkswagen, com a Fiat, o JK vai mudar a construção da matriz integradora brasileira de uma matriz ferroviária, como seria interessante para um país de dimensões colossais, que é o Brasil. Todos os países grandes vão ter aí ferrovias como sua matriz de integração nacional. O Brasil, ao contrário, vai ter rodovias, porque é um pacto com essas montadoras. Desculpem, deixa eu tirar a internet aqui para não dar essa bronca.
Então o Brasil tem um pacto com essas montadoras e isso vai fazer com que a matriz escolhida para integração nacional sejam as rodovias. É algo que, de certa forma, a priori é negativo, mas traz muitos empregos para a população brasileira. Eram indústrias que cresciam muito na época e é diferente. Vamos pensar, né, que você ser de uma indústria ferroviária, você vai ter muito menos trem sendo produzido e girando a economia nacional do que se houvessem carros. É uma opção que hoje a gente, não pode ser anacrônico, né, mas que hoje a gente paga por essa opção. Imaginem que por um tempo tinha a linha férrea que ligava Caruaru a Recife. Inclusive em Vitória a gente tem o legado dessa linha férrea. Vocês todos devem conhecer ali perto do 3 de agosto e tal, onde passava o trilho do trem, mas que o prefeito, o pai do prefeito na verdade, doou tudo para a galera construir por ali por trás na Estrada Nova e tal. Tudo aquilo era a linha de trem, tá entendendo? E foi abandonado. A rede ferroviária federal foi abandonada, foi largada. E podia trazer aí muito benefício para o transporte público brasileiro, por opção de trazer, de atrair as montadoras internacionais para o Brasil. O Juscelino acabou fazendo essa transfiguração, de certa forma positiva, mas aí não pode se dizer que é a melhor coisa, a coisa mais interessante do mundo. A Sudene, sem falar da questão do poluente, certo? Não estou nem entrando nesse debate que seria anacronismo. É criado também, durante o governo do JK, a Sudene e a SUMOC. A Sudene é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tentava aí igualar o desenvolvimento industrial da região Nordeste com investimentos estatais, dando um certo equilíbrio. Eu falei em desenvolvimento social, né? Eu estou falando de desenvolvimento industrial, na verdade. Tentando dar um equilíbrio social entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. E a SUMOC é a Superintendência da Moeda, então vai ter ali um controle sobre o mercado financeiro nacional. E é também ali, durante o governo do Juscelino Kubitschek, talvez seja essa a questão mais atraente na história desse presidente, que vai se dar a construção de Brasília. Vai ser algo fantástico, é sensacional a nível internacional o que o Juscelino Kubitschek fez em parceria com rapaz, me fugiu o nome desse bendito comunista agora, Oscar Niemeyer. Então vai ser, a construção de Brasília vai ser vista como um marco a nível internacional de desenvolvimento humano, que é uma cidade no meio do nada, no meio do cerrado e tal. Tá certo que são planos que vêm aí desde a época do Império, de construir uma capital para a integração nacional e que desse uma possibilidade de fuga mais fácil para um governante do que o Rio de Janeiro, e tudo é reatualizado em Brasília, mas a execução em si é fantástica, o período de tempo, a brevidade com que se coloca em prática é espetacular, tá? Inclusive, para quem não sabe, quem já foi em Brasília, Brasília tem vias muito largas em frente ao Congresso Nacional, duas, uma de cada lado, que são feitas realmente para pouso e decolagem de avião ali. Passa um carro o tempo todo, né? A gente vê quando está noticiários e tal, mas ali em um período de emergência, de guerra, de uma tentativa de golpe, dá para jogar o presidente dentro de um jatinho e o jatinho decola ali mesmo, tá bom? Então a construção de Brasília, ela representa esse marco a nível internacional pela beleza, pela arquitetura, pelas ideias pós-modernas até, se assim pensar, do Niemeyer, uma cidade repleta de curvas, uma cidade sem sinais, que não teria congestionamento, uma cidade com a ideia de equilíbrio de poder ali, o próprio Congresso Nacional feito como uma estética de balanças, que eram para ser frequentados como aquela parte de cima do Congresso Nacional, ela é feita pelo Niemeyer para ser uma praça pública, então era para todo mundo ir, de fato, ficar lá rodeando o Congresso, ter acesso, ser livre.
e tá tudo trancado hoje em dia, ninguém pode chegar lá na parte de cima não, é tudo meio cercado, meio que rompendo com o pensamento do Niemeyer, mas é um esforço muito grande a construção de Brasília, que vai ser muito positivo a nível de reconhecimento internacional, vai ser o soft power do Brasil na diplomacia, mas ao mesmo tempo vai deixar o erário público em situações precárias, vai demandar muito investimento público e a gente vai ver que mais tarde, apesar dessa euforia inicial, a economia acaba desandando, há uma necessidade do Juscelino recorrer a empréstimos e aumentar a dívida externa do Brasil, que acaba incorrendo aí na inflação. Tá? O Juscelino vai acabar deixando o governo como um processo inflacionário em alta. Aqui temos uma dimensão do que é a integração rodoviária durante o governo do JK, como ela cresce, as ligações do interior do Brasil, em especial no Sudeste, tá, que era privilegiado no sentido de ferrovias, e vai passar a ser um espaço muito mais conectado por rodovias federais a partir de então. E a evolução da dívida externa durante o governo JK, ela vai dar um pipoco de fato durante a ditadura militar, mas o primeiro movimento de solavanco é com o Juscelino Kubitschek, tá bom? Sobre a construção de Brasília, já mencionei para vocês, é um antigo plano que vem lá do Bonifácio, na época do Primeiro Império, um projeto que visa integrar as regiões do Brasil, trazer a nova capital para o coração do Brasil com modernidade, com perspectiva de segurança, para que a capital não possa ser atacada por uma potência invasora, estrangeira, e que possa integrar a vida pública nacional, mais ou menos com a premissa que todo mundo vai partir mais ou menos do mesmo ponto para chegar a Brasília, falando aí das principais regiões povoadas nessa época, né? Nordeste e Sudeste e Sul do Brasil. Os principais executores, ou engenheiros, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, que é arquiteto, né? E ela é projetada por esses camaradas, o Niemeyer inclusive é comunista, mas quem faz ela de fato são os candangos, tá? São migrantes do Nordeste que vão para lá trabalhar e acabam vivendo depois no que a gente chama de cidades satélites, cidades que estão ao redor de Brasília. Brasília tem o formato de um aviãozinho, né? E ao redor tem as cidades satélites que giram em torno dos interesses da cidade de Brasília. O Distrito Federal é um quadradinho no meio de Goiás, mas no meio desse quadradinho tem um avião que é a cidade de Brasília. Tá? Ela é inaugurada ali em abril de 60. Oscar Niemeyer, garoto bonito aí, e os planejamentos aqui, vejam aí o formato de aviãozinho da Brasília, aqui o plano piloto no centro de Brasília, tudo mais, beleza? É isso, pessoal, semana que vem a gente conversa mais sobre esse período da história do Brasil. Abraço, tchau, tchau!